Um oferecimento Bússola Idiomas. Chegou pro céu, mas aí o porteiro do céu era um novato, trabalhou errado. Aí falou assim, não, o senhor não tá aqui não. E o cara era bom, era pra ter entrado no céu e o porteiro dispensou ele, sabe? Aí sinto muito, pode ir pro inferno. Aí o bichinho tá resignado, era uma pessoa boa, né? Ele foi lá e chegou no inferno. Aí o pessoal, pode entrar, que sempre cabe mais um, coração de mãe. E aí com o passar dos dias, o povo no inferno começou a ser gentil uns com os outros, porque ele olhava nos olhos, ele procurava ajudar, ele perguntava para as pessoas como é que elas estavam, o que ele podia fazer para o outro se sentir bem. Ele procurava fazer isso no inferno. O inferno estava começando a ficar um local legal. Aí o chefe lá do departamento infernal foi lá bater no céu com raiva. Como é que vocês botam esse cara lá pro inferno? Lá tá virando o céu, só porque ele chegou lá. E eu acho essa história interessante, comparando com o que você falou, como o nosso poder mental pode influenciar em qualquer ambiente que a gente esteja. Você estava num ambiente de aflição, De não é? muita dor. De dor, de medo. E o modo como você encarou isso com a sua fé, inclusive despertava a atenção das pessoas. Sim. Olá, boa tarde. Estamos aqui com mais um episódio do nosso Pode Falar em Direito. Hoje um dia muito especial para mim, não é? Hoje é comigo, com o Feliciano Fefe, né? Que nós estamos aqui recebendo uma convidada que é uma amiga muito querida, que eu já conheço há algum tempo, conheci pelo meu trabalho na Defensoria Pública da União. E a gente vai tratar de um assunto que não é propriamente técnico-jurídico, mas é mais um daqueles episódios das mulheres que inspiram. Porque como foi que eu conheci esta minha amiga, a Velúzia Medeiros, que está hoje aqui presente? Eu trabalhava na Defensoria Pública da União em Fortaleza, Ceará, e eu observava que tinha um dia da semana, ou às vezes mais de um dia na semana, que chegava até mim e meus colegas que trabalhávamos nas demandas de saúde, num dia só, vários processos iniciais para postular no Poder Judiciário Federal certos medicamentos para câncer. E me chamou a atenção porque era tipo, determinados dias, eram muitas demandas nesses dias. E o mais interessante que também me despertava a curiosidade é que as demandas vinham muito bem preparadas, não é? As pessoas já vinham com a documentação toda certinha, com os relatórios médicos extremamente adequados para se postular judicialmente. Aí eu vim a saber que era uma senhora que levava essas pessoas até a Defensoria Pública da União, que auxiliava pessoas pobres que estavam doentes e precisavam de medicamentos. E essa pessoa está aqui hoje presente, que é a Velúzia Medeiros. Velúzia, muito obrigado por sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Saiba que para mim é uma grande honra poder recebê-la aqui no nosso Pode Falar em Direito. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, porque foi uma oportunidade muito importante, uma conquista, na verdade, para o GAPO, na época, de ser recebida na Defensoria Pública da União e formar uma parceria que está sendo útil para muita gente até hoje e fez a diferença, está fazendo diferença na vida de muita gente que necessita de medicação de alto custo e não são contempladas pelo SUS. Então, essa oportunidade, essa judicialização gratuita, esse direito à vida, a gente conseguiu lá com vocês e somos bem gratos por isso. Ô, Velúzia, você falou aí do GAPO. Conte para as pessoas o que é o GAPO. O GAPO é um grupo de apoio a paciente oncohematológico e oncológico, né, aqui no estado de Ceará. O GAPO nasceu pela minha própria necessidade, quando o câncer bateu em minha porta, lá em 2001, na verdade. Na fase melhor da minha vida, fazendo todos os projetos para quando meu marido se aposentasse, o que é que a gente ia fazer e tal. E aí aconteceu que a leucemia chegou e chegou valendo mesmo. E foi uma época muito difícil, porque quando chega para você um negócio desse, que até então era uma coisa que só acontecia com os outros, né? É sempre assim. Você não espera, ninguém espera. E
mexeu muito, mexeu comigo, mexeu com a minha família. E apesar do conhecimento que eu tinha, né, uma condição financeira razoável, um conhecimento razoável que eu tinha, na época tudo foi muito difícil. Eu fiquei completamente na escuridão, Sei. né, porque não entendia nada do que estava acontecendo. Assim, você descobriu a doença como? Você sentiu alguma coisa? Na verdade, o meu ramo era na fabricação de confecções, né? Certo. Então, eu trabalhava muito e sempre que eu sentia alguma coisa, ia no médico, ele atribuía ao estresse, ao nível de Sim. estresse, era sempre aquilo. E sentia, assim, muita falta de coragem, né? Muita Uma sonolência, fadiga, uma fadiga, dor de cabeça, às vezes uma tontura, mas sempre atribuído o estresse. ao estresse, a quantidade de peças que a gente produzia semanalmente, cumprir compromissos, enfim. Aham. E isso tudo passaram-se 6 meses. Certo. E um belo dia minhas pernas começaram a inchar muito, e aí eu procurei um vascular, que me passou uma série de exames, e aí as plaquetas estavam lá em 1 milhão e tanto. Então foi um inchaço nas pernas o sintoma que te fez procurar os exames que identificaram Mais uma coisa específico. Aí ele pediu diferente. bastante exame de sangue, e quando essas plaquetas vieram alteradas, assim, exageradamente, ele me encaminhou a um hematologista. Certo. E quando veio o diagnóstico? Aí foi terrível, né? Eu, mãe de 4 filhos, Ele tinha quantos anos? na época, eu tinha 42 anos. E eles? O meu caçula tinha 14 anos. Certo. Os outros já eram todos maior de idade, já Aham. fazendo faculdade e tudo, mas pra gente é os bebês, né? Então, a primeira coisa que me veio na cabeça foi morrer, Ah, né? Maria. Que era a sentença de morte a sentença de morte para quem descobria um câncer naquela época, há 20 e tantos anos atrás, 24, né? Para ser Sim. mais. Não era tão fácil. E não tinha tratamento aqui, não tinha transplante aqui. Não tinha tratamento, você é de Fortaleza e em Não, Fortaleza não aqui tinha. em Fortaleza tinha tratamento para leucemia aguda. Certo. Né? Outros tipos de tratamento que era o tratamento endovenoso. Certo. No caso da leucemia mieloide crônica, que é uma coisa mais lenta, e ainda tem quem considere que é uma doença que não mata, porque é muito lenta a progressão dela, mas não é tão simples assim. E então não tinha muito, e eu fui fazer um tratamento paliativo para baixar as plaquetas, né? E ficar fazendo de conta que estava tudo ok. Não, na realidade não estava. E aí foi quando eu descobri, chegando ali pelo Hemóce, né? Porque até então eu fazia pelo plano de saúde, não tinha nenhum conhecimento também, nada no serviço público. E chegando ali pelo Hemóce, conheci várias pessoas na mesma situação e pessoas que tinham feito transplante. E aí foi aí que eu me interessei pela história do transplante, busquei conhecer pessoas, tive um apoio muito grande dos profissionais lá do Hospital Universitário Walter Cantídio, um apoio muito grande dos colegas, né, de tratamento, e cheguei até Jaú, interior de São Paulo, mas tudo encaminhado pelo Hospital Universitário Walter Cantídio. Certo. E cheguei até Jaú e lá eu consegui fazer o meu transplante, meu tratamento, um acompanhamento muito bom. Foi quanto tempo de tratamento lá em São Paulo? Na verdade, eu passei a primeira vez um período de 3 meses, né? Aí tu me pergunta, e foi muito difícil, tu sofreu muito, e tu sofria a dor da saudade. Sim. Essa foi a pior de todas. Né? Você foi sozinha para lá? Eu e minha filha caçula. Certo. Porque a minha filha caçula, na época, tinha acabado de completar 18 anos e o meu menino tinha 14, né? Certo. E eu fui com a menina mais nova. E aí foi um momento muito difícil, de saudade, de angústia, de incerteza, de tanta coisa. Muitas datas especiais eu passei lá. Tipo, minha tão sonhada boda de prata, né? Sim. que eu sonhava em comemorar esses 25 anos de casados.
Passei lá, Páscoa, Dia das Mães, Natal. Tive muitos episódios, assim, tristes, na verdade, até chegar ao ponto de ser desenganada. Você foi desenganada lá? Fui porque eu tive uma recaída com 6 meses após o transplante. Aí essa aí foi a pior fase da história do tratamento. E como foi que você enfrentou essa fase e os momentos difíceis? O que é que passava na sua cabeça assim, o que lhe motivou a superar tudo isso? Doutor Feliciano, para ser bem honesta, a fé em Deus era maior que tudo. Eu sou uma pessoa muito cheia de fé, graças a Deus. Quando eu entrego uma coisa para Deus, eu entrego de verdade. Eu não fico no se, eu não fico nessa. Eu me entreguei e relaxei. E eu não contava com a morte, na verdade. Eu contava, assim, com a passagem tranquila. E aí, a minha família foi toda para lá e tudo. E assim, eu não... Estava muito tranquila. Eu me surpreendo comigo mesmo, sabe? E hoje, quando eu, às vezes, escuto alguém dizer, eu vi Jesus, eu vi Nossa Senhora, eu vi... Eu não vi fisicamente, mas eu senti o tempo inteiro que eu estava tendo ali um suporte muito bom e aquele suporte não era humano. Porque o que eu vivi foi uma experiência só minha e de Deus. Veloso, assim, eu fico emocionado e arrepiado com esse seu testemunho, né? Porque na minha fé, né, eu devo tudo a Nossa Senhora, mas eu tenho certeza absoluta de que a gente pré-existe antes de vir para a Terra e que nós somos sempre muito bem assistidos. E eu acredito piamente que não só você, como todas as pessoas que estão nos hospitais neste momento, em tratamento, que estão se recuperando e que eventualmente também não se recuperem, todas não estão desamparadas, né? Que nosso Deus sempre coloca seus anjos da guarda, de alguma forma, perto da gente. E o que você relata, né? Você sentiu uma paz, uma tranquilidade, uma coisa que você não sabe nem explicar de onde é que vem essa anestesia espiritual. E, a meu ver, eu não tenho dúvida de que tem a ver com o seu anjo da guarda, não é? A equipe espiritual que nos guia, que nos auxilia, né? Que Deus nunca nos abandona. E quando veio essa notícia do baque, da recaída, e como é que veio de novo a melhora? Rapaz, para ser bem honesta, nem o próprio médico que cuidava lá da situação soube muito explicar, não. Porque foi uma coisa que a medicina não tinha explicação, não. Porque eu estava muito ruim. Aí veio uma melhora súbita? Eu estava ruim de morte. E aí eu fiquei lá. Para tu ter uma ideia, eu cheguei a ter 3.400.000 plaquetas. E o normal é quanto? 450 mil. Minha Nossa Senhora. Eu não me sentia andando, eu me sentia flutuando, como aqueles bonecos de posto de gasolina, aqueles birutos. Sei, os bracinhos. Porque eu não sentia chão, o negócio era tão sério. O inchaço, a sensação de flutuar, é um negócio que não se explica. E aí eu comecei a tomar uma medicação, fazer exame, internamento, emagreci tudo que tinha direito, emagreci de não ficar em pé, sabe? Na verdade, eu fiz muita fisioterapia para caminhar de novo, para voltar a uma vida normal. Certo. Mas engraçado, que tinha gente que falava para mim assim, não sei o que essa magrela acha bom aqui em São Paulo ou acha bonito, porque todo mundo chora, quer ir para casa, fica triste, e ela está sempre aqui fazendo almoço de Páscoa, rezando, juntando gente. E assim, minha mãe se surpreendia muito, porque não me via chorar, reclamar, querer ir para casa, sabe? Não tem explicação não, sabe, doutor Feliciano? Não tem explicação. Veloso, assim, agora eu me lembrei de outra história que eu li nesses livros mitológicos, de histórias que reforçam a fé, que me lembrou isso, que uma vez um indivíduo muito bom desencarnou, chegou para o céu, mas aí o porteiro do céu era um novato, trabalhou errado, aí falou assim, não, o senhor não está aqui não. E o cara era bom, era para ter entrado no céu e o porteiro dispensou ele, sabe? Aí sinto muito, pode ir pro inferno. Aí o bichinho tá resignado, era uma pessoa boa, né? Ele foi lá e chegou no inferno. Aí o pessoal, pode entrar, que sempre cabe mais um, coração de mãe. E aí com o passar dos dias, o povo no inferno começou a ser gentil uns com os outros, porque ele olhava nos olhos, ele procurava ajudar, ele perguntava para as pessoas como é que elas estavam, o que ele podia fazer para o outro se sentir bem, ele procurava fazer isso no inferno. O inferno estava começando a ficar um local legal.
Aí o chefe lá do departamento infernal foi lá bater no céu com raiva. Como é que vocês botam esse cara lá pro inferno? Lá tá virando o céu, só porque ele chegou lá. E eu acho essa história interessante, comparando com o que você falou, como o nosso poder mental pode influenciar em qualquer ambiente que a gente esteja. Você estava num ambiente de aflição, De não é? muita dor. De dor, de medo. E o modo como você encarou isso com a sua fé, inclusive despertava a atenção das pessoas. Sim. E assim, a meu ver, né, assim, eu interpreto isso como a importância de uma religiosidade na vida de qualquer indivíduo. Porque ele é capaz de enfrentar esses momentos de adversidade com uma força que ninguém consegue explicar e acha Não até consegue, estranho. Não consegue. Então, assim, quando a gente assim, vê alguém falando de religião, seja ela católica, espírita, evangélica, qualquer que seja ela, assim, um conselho que eu dou, né, que o indivíduo procura alimentar a sua fé, que isso não é assim uma atividade secundária da sua vida, é a atividade principal. Porque a gente sempre vai enfrentar problemas difíceis, lidando com pessoas, lidando com a vida. E quando a gente tem esse alimento espiritual, a gente meio que se lembra de Jesus, se lembra de Maria, se lembra que ele também teve seus momentos de fragilidade lá no Monte das Oliveiras, antes de ser preso. E compreender que se ele passou pelas dificuldades dele, as pessoas, a gente também vai passar pelas nossas. E é uma oportunidade que nós temos, né, de demonstrar a fé que ele nos ensinou. Para tu ter noção, no transplante mesmo, eu só passei 3 meses, 2 meses e alguma coisa, vim para casa de boa. Na recaída, eu fui para passar 3 dias, né? Que era o correto dia, era passar 3 dias, fazer a consulta e voltava. Tipo um acompanhamentozinho. É, como vinha sendo. Só que dessa viagem eu passei 6 meses. Vixe. Fui no mês de julho, voltei para passar ano novo do ano seguinte em casa. Meu Deus. Foi bem difícil. Mas, e aí quando eu cheguei aqui, e a minha vontade de ajudar as pessoas a não passarem o que eu passei em termos de falta de conhecimento, né? Porque tudo foi muito assim, se aprendeu na marra, Sim. né? E na aí, necessidade, né? Quando as coisas apareciam. Inclusive direitos que a gente sabe que o paciente tem, e não são poucos, Sim. que eles não conhecem, né? E eu procurei a partir dali, quando eu melhorei um pouco mais, que você ainda me conheceu numa fase difícil, você não me conheceu bem como eu estou agora, né? Porque, na verdade, eu ainda tomava muito medicamento naquela época lá, Sim. por conta da recidiva. E a minha única preocupação não era mais comigo, era porque, como eu já tinha sido desenganada, eu achava que tinha uma história aí que eu vi na internet, eu não aconselho ninguém estar procurando nada na internet, porque quando eu fiquei doente, tinha uma história que quem fazia transplante só tinha 5 anos de vida daquele período, né? Sei. E foram os 5 anos mais difíceis da minha vida. Se criou um terrorismo. Então eu vivia buscando aquilo, porque aqueles 5 anos e tal, então eu queria fazer tudo, deixar tudo para alguém, conhecimento, uma casa de apoio, para não ter que ir para São Paulo, as pessoas aprenderem como ir atrás de um TFD que ninguém sabia. Enfim, eu queria disseminar tudo que eu tinha aprendido naqueles 5 anos, porque eu achava que eu não ia dar conta. Tu tinha esse prazo, eu tenho esse prazo e eu tenho que fazer o máximo agora nesse prazo. Nesse prazo. Então vamos recapitular. Isso aí mexeu muito com a minha cabeça, sabe? Você ficou com essa preocupação e até então não existia o grupo de apoio do paciente oncológico. Aí você veio de lá curada. Sim. Como foi a ideia de criar o GAPO? Eu já cheguei chegando. Todo dia eu estava lá no Hemose. Boa de saúde, né? Entre aspas. Certo. Mas eu estava ali, procurando alguém que estivesse precisando saber onde era que fazia transplante, como era um transplante e tudo. Porque não tinha um remédio para leucemia mieloide crônica. Ouvia-se falar numa medicação muito boa, por sinal, hoje pouca gente faz transplante porque existe essa medicação, né? Que a pessoa consegue estabilizar a doença e ter uma remissão, morrer com aquilo e não morrer mais daquilo. Que bom. Tem essa medicação. E na minha época não tinha. Então eu queria correr atrás de dizer para o mundo inteiro tudo que existia de recurso. De possibilidades, pessoas, né? Exatamente. E aí eu
conversa com um, conversa com o outro, uma ideia de um, uma ideia de outro. Começam a formar um grupo ali, aleatório. Aham. Aí um dia um cidadão chegou para a gente e disse assim, olha, se vocês não formalizarem isso, vocês não vão adquirir crédito para nada, nem para falar, nem para... Porque as pessoas querem saber quem são essas pessoas, Sim. o que é que essas pessoas querem fazer e tudo. Aí foi que surgiu essa instituição. Que legal, Velusa. Né? Então quer dizer que você voltou grata a Deus, não foi isso? Muito, eu sou até hoje. Aí com a necessidade, então, de partilhar a bênção que você Sim. recebeu Sim. com a missão que você Eu recebeu. não me vejo fazendo outra coisa daqui até enquanto eu puder falar, andar. Não, a sensação que me vem na mente nesse momento é a seguinte. Lá de cima ele viu essa moça aqui, vai ser uma soldada minha lá na terra. E ela vai ajudar muita gente na minha seara. Ela precisa se curar, porque eu sei do que ela é capaz. Pois é, E fez você renascida para auxiliar as pessoas, não é? nascida na fé. E outra coisa, não fiz nada sozinho. É bom Sim. que se diga e que se saiba que eu tenho um grupo de voluntários. Muitos passaram por lá, Sim. ajudaram a construir, já estão com Deus. Outros arrumaram outra coisa para fazer na vida. Aham. Não aparece mais lá, mas Deus está sempre mandando uma pessoa como aquela que está ali. Que tem até nome de anjo, né? Né? Pois é, né? Aí, assim, nós temos nossos voluntários e o melhor, que, assim, são pessoas que passaram pela situação, ou elas próprias, ou com algum familiar. Sim. Então, a gente tem toda aquela sensibilidade de entender melhor a situação de uma pessoa Sim. numa hora dessa, porque a gente conhece e vivencia. Considerando, Velusa, assim, essa experiência que você tem, não é, de lidar com pacientes, pelo fato de você mesma ter sido, né, paciente de câncer, assim, que conselho você poderia dar para as pessoas que estejam passando por isso, né? Assim, a pessoa foi diagnosticada, quer seja uma leucemia, outro câncer, assim, o que é que você acha interessante da pessoa saber? Olha, antes de um diagnóstico, eu aconselho uma pessoa a fazer um check-upzinho pelo menos uma vez por ano. Sim. A maioria das doenças malignas, quando elas já chegam muito na casa do sem jeito. Sim. Alguns não suportam, a fragilidade já é tão grande quando descobre, que não suporta nem o tratamento. Com a toxicidade dos medicamentos, elas não aguentam. Então, Sim. eu acredito que uma prevenção ainda é a melhor coisa, porque quando você descobre, no meio de uma prevenção, fazendo alguns exames, e você está melhor do ponto de vista físico, mental, emocional e tudo, fica bem mais fácil de você digerir aquela notícia, aquela situação e entrar de cabeça num tratamento e evoluir super bem, Certo. certo? É um fato isso aí. A outra coisa é que as pessoas gostam muito de fazer a automedicação. Por exemplo, uma doença que está muito agora em evidência é o mieloma múltiplo, Sim. tá certo? Como é que isso acontece? O camarada, ele sente dor na coluna, ele sente dor no quadril, ele sente a panturrilha, ele sente o joelho, mas ele não procura um médico, ele começa a se automedicar. Vai para ortopedista, acha que é uma inflamação muscular, né? Graças a Deus, que já tem alguns ortopedistas Sim. atentos a essa situação e pede alguns exames de sangue específico Sim. e acaba achando alguma coisa e enviando para um hematologista. Uhum. São poucos, mas já Sim. aconteceu, a gente já conhece esses relatos, né? Mas assim, aí começa a tomar aqueles medicamentos que vai ali em qualquer farmácia e compra, passa dor, ele trata o sintoma, mas ele não trata a causa da doença. Sim. Enquanto isso, vai tendo todo o desgaste da estrutura óssea dele. E quando ele aparece no médico mesmo, já está muito ruinzinho. Entendi. E isso é muito difícil. Um hemograma básico, eu sei que você não é doutora médica, assim, dá para identificar isso? Dá, Né? dá porque ele tem várias alterações Sim. que o médico
Assim, identifica logo que tem alguma coisa errada e pode encaminhar para o especialista. Ele sabe a quem ele encaminhar. Sim, foi exatamente isso Entendeu? que teve com o tio da minha esposa, né? Que está se tratando, graças a Deus. Hum. E uma coisa que eu observei, vendo a minha prática na DPU, especificamente sobre o mieloma, que o tratamento varia, né? Assim, eu estava vendo que... Como é o nome que se dá? Quando se junta vários medicamentos, tem um nomezinho, né? Assim, o tratamento Protocolo. o protocolo clínico, né? Eles vão Sim. alterando de pessoa para pessoa. É. Alguns um medicamento entra, outros o medicamento não entra, né? Mas acontece que é de acordo com o estadiamento da doença, Sim. né? É aquilo que eu estou lhe dizendo. Você pega uma doença no início, você toma pouca medicação, ali já resolve. Tem pacientes que está tão ruim que o protocolo envolve, às vezes, 3 tipos de medicamento Sim. e não tem nenhum efeito. Sim. E Veloso, Aí começa a aparecer outros tipos de doença no fígado, Sim. por causa da toxicidade da medicação. Era isso que eu te perguntar, que é uma dúvida que eu tenho. Assim, esses medicamentos para câncer, eles geram algum efeito que prejudica a vida da pessoa? Gera algum tipo de problema, um efeito colateral ruim? Estou Feliciano, isso é de pessoa para É pessoa. para pessoa, né? Tem pessoas que tomam a mesma, digamos que 3 pessoas tomam a mesma medicação. Tem uns que levam a vida normal, não sente absolutamente nada. Certo. Tem uns que são mais leves. E tem outros, como foi o meu caso, em uma das medicações que eu tomei, que eu tive que largar. Porque os efeitos colaterais eram terríveis. Eu sentia cãibra. Ave Maria. Cãibra terríveis, não dá nem para explicar de que jeito. Então, assim, o negócio começou a me prejudicar tanto que eu preferi correr o risco De ficar sem essa de ficar medicação. sem a medicação. E aí, em consonância com a médica, né? Uhum. Que, graças a Deus, eu tenho uma médica maravilhosa, que, assim, a gente conversa muito Uhum. e entra muito em acordo. Ela ouve realmente o paciente, Sim. né? Ela não cuida da doença em si, ela cuida Do da ser pessoa, humano. do ser humano. Do pacote completo. Então, eu também tive essa graça, olha, para você ver como as Sim. coisas de Deus. Uhum. É uma pessoa maravilhosa, então, assim, só tenho que agradecer a Deus. Como é o nome da médica? Doutora Siquixadá. Ah, doutora? A Citeles Siquixadá. Ah, muito bem. E Velusa, que assim, você nos disse da importância, né? Aqui, né? E lá em São Paulo foi o doutor Maí Pedro. Pronto. Pense, outro anjo Não, assim, na minha vida. é assim, Deus prepara pessoas com missões especiais em várias atividades profissionais, não é? E assim, é tão bom quando a gente sente que ele manda certos indivíduos na nossa jornada, certas pessoas, não é? Que vão nos reforçar, que vão ser que nem aquele sirineu, que nos vão nos ajudar a carregar a cruz quando a gente tiver o nosso calvário, não é? Mas na certeza de que a gente vai sempre ter um apoio para enfrentar o desafio. E você disse da importância do check-up, né? Para, obviamente, Sim, quanto sim. antes, né, se diagnosticar a doença, assim, melhor será o tratamento. E fora a questão dessa precaução normal, em termos emocionais, em termos assim de família, de pensamento, qual o conselho que você dá? É assim, geralmente o paciente, a ficha dele vai cair lá na frente. O negócio mais sério é com a família. Sim. É uma esposa que se preocupa muito, é uma família que desanda. Na verdade, é um trem descarrilhado, sabe? Pois é, por isso eu quero saber seu conselho. É um trem descarrilhado. Eu imagino. Porque, assim, eu segurei a onda até fechar todo o diagnóstico. A minha trajetória até descobrir foram 6 meses. Você não atemorizou eles Não, das não. suspeitas que estavam Não, ocorrendo, né? Não, só depois que eu recebi o diagnóstico, tudo direitinho, e procurei buscar ajuda, assim mesmo com a minha família e meus filhos, até porque aqui em Fortaleza é eu, meu marido e meus filhos. A gente não tem uma família, pai, mãe, irmão, cunhado, esses negócios, mora todo mundo lá em Brasília. Certo. Né? E, inclusive, o meu doador, na época do transplante, foi de lá. Ele mora lá. E aí, eu disse, poxa, se eu for aterrorizar aqui todo mundo, o negócio vai ser mais complicado ainda, né? E não vai resolver nada, né? Não resolve nada.
Chorava, sabe? Ia pro banheiro tomar banho. Ixi, Maria, saía com os olhos vermelhos, era sabonete que tinha caído shampoo nos olhos. Oh, Né? meu Deus. Ia fazer a comida, chorava. Aí era a cebola que eu tinha cortado. E nisso, eu ia... Claro que estavam percebendo que alguma coisa tinha mudado, né? Porque Sim. a gente fica triste ali de vez em quando, A se gente pega... não é uma pedra de gelo, né? Que não consegue Exatamente. disfarçar toda hora, né? E o meu marido, graças a Deus, foi uma peça fundamental, porque ele assumiu a família inteirinha, Aham. foi mãe e pai. Todo esse período que eu passei fora, ele supriu todas as necessidades dos meninos, de estudar, de Legal. passar em vestibular. Inclusive, o negócio, Deus foi tão bom que o meu filho passou no vestibular na época mesmo que eu estava em São Paulo para o tratamento e tudo. Ou seja, isso não abalou o desempenho dele. Exatamente. né? Toda a minha família, graças a Deus, foi bênção de Deus, todo mundo ficou bem Oh, estruturado. Veloso. E eu sou muito grata, meus filhos, meu marido. Legal. Então, assim, esse seu exemplo de fé, não é assim, ele é inspirador e ajuda a gente a encarar isso de uma forma mais natural. E sem revoltas, não é? Não. Sem raivas, tentando compreender tudo. Assim, para finalizar esse nosso primeiro episódio, porque nós vamos ter outro encontro aqui, viu, Velúzia? Sim. Para finalizar esse nosso primeiro episódio, assim, que conselho mais você poderia dar para as pessoas que estão nos acompanhando, que estejam passando por isso, ou tem algum ente querido que esteja passando por uma doença grave, qualquer que seja? Primeira coisa, ter muita paciência com essa pessoa, Certo. porque essas medicações mexem demais com a pessoa. Muito, muito, muito. Então, assim, a pessoa que cuida sofre mais do que o próprio doente, porque ela se sente impotente em ver aquele sofrimento todo. Sim. Eu fico imaginando o tanto que a minha filha sofreu, porque, assim, chegou época de ter 3, 4 pessoas numa ala, sobrar só eu. sei. Morriam de manhã, outro à tarde, outro de noite. E a minha menina lá acompanhando tudo. E eu acho que na cabeça dela, a próxima ia ser eu. Eu sei. Entendeu? Então, isso aí era muito difícil pra gente. E lá em São Paulo, só nós duas, né? Sim. O meu marido e os meus outros filhos aqui, o sofrimento era terrível, porque todas as notícias que vinham de lá para cá, embora fossem boas, Aham. né, de melhora, mas por ele não estar vendo, ele achava que a minha filha estava só escondendo ali Uhum. para eles sofrerem menos aqui. Aham. E isso era com a família inteirinha. Então foi assim, são coisas que quem está acompanhando uma situação dessa tem que ter paciência, tem que Aham. ter muita fé em Deus, Sim. né, acima de tudo. E para quem não adoeceu ainda, precisa se cuidar. Sim. Se fumar, deixe de fumar, É. né? Beba com moderação se beber, mas não esqueça de fazer o check-up, não Sim. esqueça de... Não é nóia de viver perseguindo se vai adoecer, não é isso. Sim. Mas se você descobrir a tempo as suas chances de vida, as suas oportunidades, e acima de tudo fazer o bem. Sim. Veloso, assim, eu acho Fazer o isso... bem porque é uma ponte que você faz para você mesmo. assim, de alguma forma a gente sempre vai colher aquilo que a gente semear, né? E assim, eu acho muito legal essa sua mensagem. Com isso, eu agradeço demais a presença de todos vocês que estão nos acompanhando. E muito obrigado por tudo, viu? Fiquem sempre com E eu Deus. só tenho que lhe agradecer por Que é essa isso. oportunidade e o pesal da DPU, né? Tá Que dá certo. uma força muito grande para nós. Muito obrigado a todos, viu? Até logo. Fiquem sempre Obrigada. com Deus. Um abraço. Outra. Tudo de bom.